Então que nós vamos abrir, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1 do capítulo 12, está dizendo assim a palavra do Senhor: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante de nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De uma sim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense que de mim mais do que em mim vê e o que de mim ouve. Se para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que eu afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Aleluia. Podem tomar o seu assento, por favor? Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém. Oh, glória! Louvado seja e exaltado seja o nome de Jesus. Eu sei que nós, como seres humanos, passamos por momentos difíceis na nossa vida. Tem dia que nós estamos realmente fortes fisicamente, fortes espiritualmente, mas existem dias que eu e vocês estamos fracos fisicamente e também espiritualmente. Isso é passível de qualquer um de nós seres humanos. Se nós apercebermos o que o apóstolo Paulo está querendo referir, ele está querendo referir e pondo o quadro, a imagem, o raio-x, se assim podemos dizer, de uma pessoa, de um ser humano, que não é um super ser humano, é um ser humano como eu, como você. Paulo aqui, nesta segunda epístola, chamada Epístola aos Coríntios, uma das coisas importantes que ele destaca aqui é o ataque que os chamados religiosos das igrejas pelos quais ele já conhecia, estava tentando atacá-lo para tirar o valor apostólico do apostolado de Paulo. Então Paulo, ele não só usa a primeira epístola, que é chamada aos Coríntios, mas também essa segunda epístola aos Coríntios, para reforçar e dizer que ele realmente é um homem fraco, sujeito a fraquezas, sujeito a debilidades, mas Deus o revestiu com a força e com a autoridade apostólica, pelo qual o Senhor deu a ele. E agora Paulo vem falar de uma determinada pessoa, a partir do versículo de número 2. O versículo de número 1, ele fala assim: olha, eu vou me gloriar, porque eu tive visões. Mas no passar do texto, você percebeu a leitura que nós acabamos de fazer? Ele diz que aqui no versículo 1, ele iria se gloriar, mas lá na frente ele já diz: eu tive a visão, mas eu não vou me gloriar. Por que ele diz que teve a visão, o privilégio ao mesmo tempo de ter a visão, e agora ele não iria se gloriar? Porque a visão que deu a ele não foi vinda dele próprio, foi o próprio Deus que mostrou para ele a visão. E qual era a visão? A visão de coisas inefáveis, de coisas que os olhos e o sentimento humano
A sensibilidade humana não pode descrever com a grandeza que era das coisas que ele estava vendo. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 2, que ele teve visão da onde? Do chamado terceiro céu. Nós sabemos que o primeiro céu é esse que você vê azul, o segundo você não pode ver pelos olhos nus, porque você tem que ultrapassar esta visão deste céu que você está vendo das nuvens, deste lugar da crosta terrestre, que é chamado o lugar do segundo céu, onde estão os astros, os planetas, as galáxias. E qual é este lugar? Que ele teve uma visão e que foi levado a ele. O terceiro céu, chamado a eternidade, o trono de glória, a eternidade, onde habita o nosso Deus. Agora, se você perguntar para mim, pastor, onde é este lugar? Eu vou dizer para você, eu não sei, mas a Bíblia fala que existe este lugar. E este lugar que nós estamos almejando chegar neste lugar. A pergunta para você e para mim, diante dessa visão tão maravilhosa de Paulo é: quem não gostaria de ir para este lugar? Ou quem gostaria de ir para este lugar? Que é o tema que eu gostaria de falar nesta noite. Quem gostaria de ir para a glória? Quem gostaria de ir para a eternidade, de ir para o céu? Nós estamos vivendo uma vida, irmãos, que parece que quando nós esquecemos da Bíblia, nós esquecemos daquilo que nós conhecemos, do cristianismo, nós esquecendo de tudo isso, parece que a vida que nós estamos levando é uma vida que nós projetamos viver aqui nesta terra, neste lugar que chama planeta Terra, para todo sempre. É ou não é? Sim. Porque se nós começarmos a olhar não só para a nossa vida, mas para a vida dos seres humanos que nos rodeiam, nós vamos perceber que parece que as pessoas estão construindo, comprando, vendendo as coisas, e parece que elas estão planejando viver com esse aspecto pelo qual ela tem visto das maravilhas. Quando as pessoas falam, na televisão, vê na internet, fala assim, tal lugar ou tal imagem ou tal paisagem é tida como uma das belezas maravilhosas, das tantas belezas que são enumeradas pela classe dos lugares mais maravilhosos na face da terra. Quando as pessoas olham para este céu ou vê alguma imagem de uma filmagem que fizeram da lua, dos planetas ou daquelas explosões que tem no sol, as pessoas ficam maravilhadas, mas são coisas que os nossos olhos já contemplaram. A palavra do Senhor fala que a visão que Paulo teve, ou que ele colocou que este homem teve, foi uma visão de algo que o Senhor primeiramente proibiu ele de contar. Segundo, que a visão que esse determinado homem teve, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu e viu coisas inefáveis, ele não teve condição de descrever e de falar, sabe por quê? Porque foram coisas que os olhos dele nunca viram, que o sentimento deste homem que Paulo está dizendo, nunca sentiu, mas o que nos dá a perceber é que tanto ver como sentir este lugar chamado paraíso é maravilhoso demais, é esplendoroso demais para ser contado para pessoas mortais que estão ao nosso derredor. Outra coisa que eu queria destacar neste texto, você não sabe, mas para o seu conhecimento, Paulo está relatando como se fosse um homem ao lado dele, mas ele está dando esta visão desse determinado homem, da sua própria visão. Ele está falando de si próprio. Ele está falando, olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está falando dele. Ele teve experiências por muitos e muitos anos de visões de coisas celestiais. E a pergunta para nós que eu gostaria de fazer mais uma vez é: você gostaria de ir para este lugar que Paulo teve a visão e viu coisas que ele nunca viu? Ele sentiu esse sentimento, esse gozo gostoso do paraíso que ele nunca teve sentido outrora dentro da sua alma. Mas para você ir para este lugar, presta atenção, você em primeiro lugar precisa reconhecer que você é uma pessoa fraca, uma pessoa debilitada, uma pessoa que você tem um determinado alcance que chega até aquele lugar, ou eu posso dizer assim, você tem
uma determinada caminhada, e quando você chega em determinado lugar, você não consegue passar. Isso nos mostra e reconhece dentro de nós que nós somos pessoas limitadas. Paulo, quando ele estava tendo essa visão, colocando esta figura de linguagem do homem, ele disse assim no versículo 5, presta atenção: de um sim me gloriarei, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, ele disse assim, parafraseando: eu tive essa visão, eu não posso contar coisas que eu nunca vi, eu jamais poderei falar e sentir desta maneira, porque, primeiro, se eu tive essa visão, não é um privilégio meu, mas é uma graça maior de Deus, porque eu, na minha fraqueza, não sou digno de ter uma visão e de estar num lugar que, pelo contrário, está reservado para mim. Olha que coisa interessante, importante dessa visão que Paulo está dizendo. Então, se você quer estar neste lugar de glória, se você quer habitar neste lugar de glória e entende que esta vida que você está passando é uma vida passageira, é uma vida limitada, é uma vida que você não pode alcançar revestido deste corpo, deste lugar de glória, e reconhecer que você é fraco e dependente de Deus, da graça de Deus e da misericórdia do Senhor, para estar sendo a cada dia aperfeiçoado, Deus vai te ajudar a caminhar a cada dia, seguindo passos que te conduz para a porta de glória, que é este lugar que Deus tem para cada um de nós, o lugar chamado glória, o lugar chamado paraíso, o lugar chamado céu. E quantos querem dizer amém, glória a Deus nesta noite? Segunda coisa que eu percebo, se você quer ir para este lugar de glória, além de reconhecer a tua fraqueza, você precisa reconhecer a necessidade da graça de Deus. Preste atenção, na mesma hora que este texto me mostra que Paulo tem uma visão maravilhosa do paraíso, algo que ele nunca viu, algo que ele não pode descrever, que ele não pode falar como que é o gozo da alma dele, da emoção dele. Paulo fala: eu sou fraco, não é? Na minha limitação humana, para estar neste lugar de glória, para ter esta visão, mas eu estou sendo perseguido pelo inimigo. E ele disse aqui que ele tinha o quê? Um espinho na carne. Olha o versículo de número 7, não é? Foi colocado em mim um espinho na carne. Vou ler o versículo para você entender melhor. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Versículo 8. Por 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Então Paulo teve uma luta com algo que estava o colocando, primeiro, que eu disse para os irmãos, para as irmãs, algo que estava colocando ele com uma debilidade, com o alcance limitado das coisas, humanamente dizendo. Segundo, Paulo percebeu que este espinho na carne estava fazendo com que ele dependesse somente de uma coisa. Sabia que na nossa vida, certas horas, nós precisamos de realmente ser colocados limites na nossa vida, que em certas horas da nossa vida, nós precisamos ter um determinado espinho. Eu não estou falando que a questão, você tem que viver em pecado, não é isso. Eu estou falando de nós termos áreas da nossa vida que é preciso a graça de Deus ser manifestada nas áreas da nossa vida, para que nós possamos reconhecer que sem Deus ninguém vai herdar a salvação e a vida eterna. Por isso que ele ouviu uma voz, por causa deste espinho, disto que incomodava ele, mas ele ouviu uma voz dizendo para ele: olha, Paulo, não adianta você orar, não adianta você pedir para ser liberto disso, para você ser forte nesta área, não adianta, porque para você a única coisa que vai fazer com que você se satisfaça e você possa novamente provar e vir definitivamente para o paraíso é a minha graça. Uma voz falou com ele, que é a voz do Senhor: a minha graça te basta onde? Na tua fraqueza.
E não existe, irmão, pastor forte, missionário forte, membro de igreja forte, não existe super-homem aqui, não existe mulher maravilha dentro da igreja. Olhando para alguém que prega, para alguém que ministra, para alguém que está sentado aí, que fala que tem dons, não adianta nós olharmos e falar, poxa, parece que fulano é mais forte do que eu, parece que fulano, ele é mais usado que eu. De forma alguma. O que vai nos mostrar que por mais que essa pessoa é usada ou não, Deus está manifestando a graça, o poder, a unção na vida dessa pessoa, é você entender que naquela determinada área que talvez você é forte, eu sou fraco. E na área que eu sou fraco, você é forte. E aí, o que faz da área que você é forte, ou da área que você é fraco, e da área que eu sou fraco, ser fortalecido, e nós entendemos que Deus é que pode nos levar para a glória, é a graça dele. Só a graça de Deus é que nos fará fortalecidos, para nós podermos entender que é só pela graça que nos basta para nós podermos vencer um dia, e nós entendemos que Jesus há de se manifestar nas nuvens, e ele chamar a igreja, e a igreja ser tirada desta terra e ir morar na glória. Existia uma irmã falando desse lado de enfermidade, porque existem outros lados. Do lado da enfermidade, uma determinada irmã, que ela ainda está viva, lá no Brasil, e ela tem um problema na perna. A minha esposa conhece ela, não vou citar o nome de onde que ela é, mas só contar o que aconteceu com ela. Essa irmã, ela é muito usada pelo Senhor, ela ajudou a abrir igrejas, enfim, muito usada pelo Senhor. E aí ela tem uma enfermidade na perna, ela tem uma trombose na perna. Se eu olhar para uma perna, está mais grossa uma perna do que a outra, e aquela perna que ela tem a trombose, ela é roxa a perna. Então ela tem a dificuldade na perna, ela sente a dor, ela sente o problema na perna, já fez inúmeros tratamentos, e ela começou uma campanha. Ela é muito usada pelo Senhor, não é? Deus revela, Deus usa ela para curar outras pessoas, enfim, para manifestar milagres e maravilhas. E ela começou um propósito de oração, pedindo a Deus, Deus me cura. Senhor, eu oro por tantas pessoas e elas são curadas. Senhor, Tu me usa para revelar tantas coisas na vida das pessoas, enfim, o Senhor me usa, não é, para que o teu povo seja abençoado, e eu agora estou com essa enfermidade e o Senhor não me cura. Começou um propósito, um determinado dia, o Espírito Santo falou com ela que não iria curá-la, porque aquela enfermidade, ela iria continuar ali, porque aquela enfermidade era o espinho na carne daquela irmã. Aí você pode perguntar, pastor, mas o porquê? Deus é carrasco? Não, mas é para provar que até com a enfermidade nós somos fracos, debilitados e carentes da graça de Deus, porque é só a graça que sustenta a nossa vida. É só o favor de Deus que, mesmo passando pela enfermidade, vai nos levar a aproximar do Senhor. Agora, já imaginou se tudo na nossa vida corresse das mil maravilhas, trabalho prosperando, tudo do jeitinho que você quisesse? Há uma grande tendência que, se tudo está do jeitinho que você quer, abandonar a Deus. Não preciso mais de Deus, está tudo muito bem, né? Está tudo muito maravilha, está tudo muito do meu jeito. Então, por isso que em certas horas as coisas não acontecem na nossa vida, porque até mesmo Deus nos limitando, até mesmo Deus deixando, né? Só levando para o lado da tipologia, aquele espinho na nossa carne, sabe para quê? Para que nós reconheçamos que somos limitados, que somos fracos, que nós temos algo que está nos incomodando, mas que estamos e precisamos viver, sabe com o quê? Debaixo da graça do Senhor. Amém. E é só a graça de Deus que vai trazer salvação, irmãos. Só a graça de Deus é que vai, na hora da nossa fraqueza, nos entender que é por Ele que nós somos fortes, e nós vamos vencendo o maligno, nós vamos vencendo o diabo tentando nos esbofetear, e nós vamos reconhecendo que sem Jesus não tem jeito para a nossa vida. E aí, no final, o que diz aqui? O escrito, versículo 10, pelo que sinto prazer aonde? Nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou sentindo, esse prazer, não é que Paulo estava sendo uma pessoa masoquista, que eu posso usar a palavra. Não é que Paulo está falando assim, como é que é bom ficar sofrendo, né? Que maravilha! O negócio é sorrir por causa do sofrimento, não. Mas o prazer na alma
É o prazer de entender que na fraqueza, na perseguição, na luta, Jesus estava com ele. Jesus estava presente na vida dele. Esse é o prazer. Eu estar passando por uma luta e por mais enlutado que eu esteja passando e vivendo, Jesus está comigo. Jesus está com você. E é isso que vai nos levar a entender que no passo a passo nós estamos distanciando da vida que estamos vivendo aqui e nos aproximando do lugar chamado eternidade, do lugar da glória, da visão maravilhosa que Paulo teve. Para terminar esta palavra nesta noite, eu quero ler só um versículo com vocês, que está aqui em Romanos. Escuta só esse versículo no capítulo de número 8. Olha aqui que o escritor aos Romanos fala: para mim, tenho por certo que as aflições deste presente, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. O que há de ser revelado para nós, irmãos, é muito mais que as nossas limitações humanas. É muito mais do que o espinho na nossa carne. É muito mais do que as enfermidades, do que algo que você está há anos tentando conquistar e não conquistou ainda. Entenda que isso pode ser um espinho na sua carne. Primeiro, para você entender que você é limitado. Segundo, para você entender que se não for a graça de Deus, você nunca vai chegar no lugar que Deus tem para você, que é a glória, que é a eternidade, que é a presença do Senhor. Porque a casa que nós estamos aqui, que é o planeta Terra, esta casa aqui que é o corpo, é passageiro, que vai acabar um dia. Vai ou não vai? Vai acabar. Quantas pessoas estão falecendo, ficando para lá, acabando, morrendo? Está passando. Algo perecível está ficando, algo terreno está ficando, algo que é mortal está ficando, está acabando. Mas algo que Deus tem para nós é algo que o apóstolo Paulo viu. É o terceiro céu, é a glória, é a eternidade. E é só a graça de Deus que nos basta. Levanta a sua mão e diga assim para o Senhor nesta noite: Senhor, diga aí comigo, fala: Senhor, só a tua graça me basta na minha fraqueza. Aleluia. Deixa eu terminar o versículo. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Paulo está falando: o prazer que eu sinto é que a graça de Deus está comigo na perseguição. O prazer que eu sinto é que na minha fraqueza a graça de Deus está comigo. O prazer que eu sinto é que nas minhas necessidades, não é? Essa graça está comigo. Aí que ele termina falando aqui? Nas angústias por amor de quem? De Cristo. Pois quando estou fraco, aí é que eu estou o quê? E é que eu sou o quê? Forte. Não deixe o diabo mentir para vocês, irmãos, para nós. Quando nós somos fracos, aí é que entra em cena aquele que venceu a morte, aleluia, aquele que venceu o pecado, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Como é que é o nome dele? Ele é o leão de Judá, ele é a estrela de Davi, não é? Ele é o princípio e o fim, ele é aquele que era, que é, que há de vir, ele é o todo-poderoso, Jesus de Nazaré, aleluia, o Senhor da nossa vida. Agora a pergunta para nós, eu termino dizendo: você quer ir para a glória ou não? Você quer ir para a eternidade ou não? Reconheça que você é fraco, que a salvação não vem de você. O que diz lá em Efésios 2, 8 e 9? Que é pela graça que nós somos salvos. Segunda coisa, dependa da graça de Deus. Amém. Dependa da graça de Deus quando você está enfermo. Dependa da graça de Deus quando você está desempregado. Dependa da graça de Deus para abençoar o seu casamento. Dependa da graça de Deus para você ser um verdadeiro servo e filho e filhas de Deus. É a graça que nos basta. Só isso. E aí, se nós entendemos: Senhor, sou fraco, sou limitado, preciso da tua graça, o Senhor vai nos preparando todos os dias. E nesta preparação, é uma preparação tão boa, né? É uma preparação que Ele tira o que não presta e que Ele deixa ficar o que é bom. Aleluia! Como é bom saber que o nosso Deus tem trabalhado pela nossa vida. Como é bom saber que o nosso Deus, Ele tem vivificado as partes da nossa vida que são fracas, que são debilitadas. Aquelas partes da nossa vida que a gente fala assim: será que o Senhor ainda vai me libertar nessa área na minha vida? Sim, Deus vai te libertar. Aleluia. Sim, Deus vai te libertar. E sim, Deus vai fortalecer. Pode ter certeza de uma coisa:
levando para o lado da enfermidade. Se a enfermidade não for curada, a graça de Deus vai te sustentar. Amém. Se aquilo que você está pedindo ao Senhor, Deus, olha, Senhor, a casa, cadê a casa? Estou 50 anos na América e ainda não comprei minha casa. Preocupa não, porque a graça de Deus vai te sustentar, porque Ele já preparou uma casa lá na glória para você. Aleluia! E é esta casa que é muito melhor por causa da graça. Amém? Quem entendeu a mensagem nessa noite, diga amém. Amém. Quem gostaria de ir para a glória? Amém. Amém. Vamos para a glória ou não vão? Vocês querem ficar aqui contemplando só o primeiro e o segundo céu? Ou vocês querem contemplar o terceiro céu, que é o céu de glória? Céu de glória é bom. O céu de glória é maravilhoso. E diz que lá no céu de glória tem uma cidade tão maravilhosa. Diz que as ruas dela são de ouro. O mar dela é como um cristal. No meio dela tem uma árvore chamada árvore da vida, que dá 12 tipos de fruto. Aleluia. Eu quero comer desse fruto. Eu quero contemplar o trono do Senhor. Eu quero contemplar os 24 anciãos, a grande multidão de salvos se prostrando e adorando o Senhor. Eu quero ver o anjo. Que coisa maravilhosa. Como vai ser bom a glória, né? Tem um hino do Matos Nascimento, eu até estava escutando ele ontem, antigo, que fala assim: você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo para todo lado e o crente cantando o hino da vitória. Que coisa maravilhosa. Olha um glória? Amém? Deu para entender a palavra? Amém? Vocês querem ficar aqui ou querem ir para a glória? Glória a Deus. Só se for. Bom então, irmão, vamos pedir Jesus para arrebatar a igreja. Glórias ao nome do Senhor. Mas ir para a glória é isso, é entender que não tem nenhum super homem aqui, nenhum super crente. Todos somos fracos, debilitados, limitados, não é? Todos nós somos privilegiados por causa do Senhor. E outra coisa, quem nos salva é uma graça maior. Como é bom saber da graça. Quem conhece da graça, irmãos, fica aos pés da cruz. Quem sabe o que é graça, compreende o que está escrito, sabe aonde? João capítulo 3,16. Quem conhece João 3,16 aqui pode citar para mim? Quem pode citar? Alguém conhece? Fala, irmão. Então isso é graça de Deus, né? A minha graça te basta. Amém. Na fraqueza. Quero chamar todos que venham aqui à frente, amém? A graça, tudo é pela graça.